Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Para, continuando no mesmo tema, embaixador, lhe pedir um breve comentário sobre aquilo que toda a gente considerou uma inacreditável entrevista entre Zelensky e Trump na Casa Branca e tudo aquilo que foi motivado a partir daí, não exclusivamente por culpa daquela entrevista, mas muitas coisas já estavam preparadas, nomeadamente o facto de a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ter já explicado como é que a Europa vai gastar 800 mil milhões de euros no seu rearmamento. Neste caso particular, eu gostava de ouvir sobre uma coisa também um pouco particular que tem a ver com o seguinte. Um, Salvo melhor opinião, o nível de persuasão de que a Europa quer munir-se relativamente à Rússia, obrigá-la-á, para atingir exatamente um nível de persuasão, obrigá-la a investir no nuclear. Acha que a Europa está interessada, está disponível, ou os europeus estão disponíveis para se transformarem numa potência nuclear? E o nível de persuasão tem uma evidência na Baía dos Porcos, isto é, se o nuclear não for combatido com o nuclear, aparentemente não há persuasão nenhuma. Vamos por partes. Em relação Claro. à cena na Sala Oval, eu acho que os Estados Unidos estavam à espera de um pretexto visível para poderem congelar aquilo que já anunciaram, que era a ajuda militar à Ucrânia. Já tinham dado sinais neste sentido e a sua estratégia relativamente à Ucrânia passa, desde já, pelo anúncio do congelamento da ajuda militar. Congelamento esse que não tem um efeito imediato, isto é, isto não para as tropas ucranianas nos seus esforços de defesa, mas de todo modo cria a prazo, e um prazo, estamos a falar de meses, a expectativa de que os ucranianos passam a ter menos capacidade para atuar. E isso é, psicologicamente e politicamente, tem o maior significado. Trump encontrou este pretexto que foi, ao mesmo tempo que apresentou aos ucranianos um projeto de investimento americano e ucraniano no subsolo. O António caracterizou isso bem, o subsolo para os Estados Unidos, o solo para a Rússia. No subsolo ucraniano, Trump, este projeto tem, aos olhos do mundo, um caráter relativamente obsceno. E obsceno porquê? Porque muita gente pensava, ou pelo menos julgava poder pensar, que a ação americana na Ucrânia tinha a ver não necessariamente com uma espécie de investimento a prazo para ganhar dinheiro com a Ucrânia ou para não perder dinheiro com a Ucrânia, mas num investimento de natureza moral, tendo em atenção aquilo que muitos consideram ser, digamos, a defesa de um país e que os Estados Unidos estavam ali a defender um país, a sua soberania, o seu direito de existência, etc. Ora bem, os Estados Unidos, e nós tínhamos aqui falado várias vezes que os americanos nesta guerra estavam a ganhar dinheiro, mas também estavam a ganhar autoridade moral, porque no fundo estavam do lado certo, numa certa leitura da história que o mundo faz maioritariamente, pelo menos no mundo ocidental. Ora bem, ao fazer isto, Trump faz perder à América, o tal país que investiu tanto nesta cruzada moral na Ucrânia, faz perder à América toda a autoridade. Como quem diz, nós, América, estamos na Ucrânia porque queremos ganhar dinheiro com a Ucrânia. Isto é, queremos recuperar o dinheiro que lá investimos. E Trump, inclusivamente, faz uma comparação que é injusta relativamente ao modo como os europeus financiam a Ucrânia, porque há de facto financiamentos à Ucrânia que são feitos com empréstimos, mas isso não é a maioria, não representa a maioria daquilo que é o investimento europeu. Trump considera, portanto, que é preciso recuperar o dinheiro que investiu na Ucrânia. Tem os números são absolutamente fabulosos, inclusivamente são números que contrastam com a realidade e há hoje dados que permitem infirmar todos esses números que Trump avança. E a cena da Casa Branca, a cena da Sala Oval, é uma esparrela em que Zelensky se deixa cair. Zelensky procura retorquir perante aquilo que era um conjunto um argumentário só favorável a um lado. Zelensky é um líder, já aqui o falámos, que está há 3 anos debaixo de uma pressão psicológica insuportável. É um líder que vive com um país em guerra às suas costas.
Quer dizer, o ter reagido da maneira que reagiu, a mim não me choca rigorosamente nada, devo confessar. Acho normal que Zelensky tenha defendido os seus argumentos com aquele argumentário, que é, no fundo, um argumentário de desconfiança face à Rússia. Ora bem, ao fazê-lo daquela maneira, aparentemente criou uma espécie de desrespeito na sala oval. É como se a sala oval, depois de Mónica Lewinsky, fosse um lugar sagrado. A sala oval é o que é um lugar onde está o presidente americano e onde os líderes normalmente demonstram o seu respeito, mas o seu respeito não significa não poderem discordar aqui ou ali. Macron fê-lo de uma maneira talvez mais elegante, mais politicamente mais polida, o próprio Keir Starmer, que também lá esteve, fê-lo dessa maneira. Zelensky fê-lo à sua maneira, que é um homem que fala um inglês razoável, mas não suficiente para a sofisticação da linguagem, e por Bem, isso. enquanto a isso, não tinha problemas com o Trump, também não tem grande sofisticação de linguagem. Sim, mas pelo menos fala o seu inglês, e ele agora, e o Trump agora decidiu que o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, coisa que nós não sabíamos, mas também podemos falar. E, o, e portanto, Zelensky deixou-se cair naquela esparrela. E aquela esparrela era para criar um pretexto quase pessoal para dizer, então vamos mesmo cortar a ajuda. E a ajuda foi cortada, foi anunciado o corte dessa mesma ajuda, o que provocou, digamos, um sobressalto à escala mundial e até nos Estados Unidos, em variados setores, embora, vale a pena dizer, já agora, voltando atrás só por um segundo, a opinião pública ouvida, ou os auditores ouvidos sobre o discurso de Trump, de que acabei de falar na primeira parte deste programa, maioritariamente acham positivo o discurso. O que significa que a opinião pública americana, que foi a mesma que votou Trump, continua convencida que Trump continua a ter maioritariamente razão. Portanto, dito isto, aquela cena acabou por criar, no fundo, o caldo de cultura que permitiu aos europeus, que já estavam mobilizados, nomeadamente pela França e depois pelo Reino Unido, fazer uma reunião em Londres, onde uma chamada tentativa de criação de uma coalition of the willing, a coligação daqueles que querem entrar, foram lá no sentido de criar, digamos, uma lógica de defesa europeia alternativa. Paralelamente, a Comissão Europeia, que esteve um pouco afastada destas movimentações, porque nós assistimos, foi as movimentações de alguns países europeus, dir-se-á, são os dois países que são potências nucleares e que estão no Conselho de Segurança, que é o Reino Unido e a União Europeia, a França, membro da União Europeia, e o Reino Unido, que não é membro da União Europeia, no fundo justificava-se que fossem eles. Não sei se justificava-se não, verdade seja que a Comissão Europeia apareceu agora com esse plano dos 800 mil milhões de euros. É preciso perceber uma coisa, esse plano é um plano a prazo, é um plano que, em grande parte, se baseia, 650 mil milhões de euros, se baseia na possibilidade de os Estados-membros que assim decidirem, poderem utilizar os seus orçamentos, isto é, criando dívida para si próprios, tendo que a pagar eles, podendo utilizar os seus orçamentos sem estarem ligados às cláusulas de limitação de despesas que o Pacto de Estabilidade e Crescimento lhes impõe. Nós lembramos do que aconteceu depois da crise de 2008. Portugal foi um país que precisamente seguiu as recomendações da Comissão no sentido de se endividar, e depois viu-se o que aconteceu com a Troika, porque no momento em que é preciso pagar, toda essa simpatia já desaparece do fundo da cena. E, portanto, Portugal vai ter aqui um grande desafio, porque é preciso quase duplicar aquilo que nós gastamos em defesa. E vamos ser claros, nesta matéria Portugal pode se endividar, mas o grande esforço que, por exemplo, Portugal fez no sentido de reduzir a sua dívida e através da redução sistemática do seu déficit anual, vai acabar por voltar tudo ao princípio. E, portanto, vamos entrar numa espiral de despesas que não sei como é que vamos pagar depois, porque as coisas depois, quando toca a cobrar, as coisas são bastante mais complicadas. Dito isto, a Comissão, além disso, propõe uma utilização do orçamento comunitário, e vai ser preciso agora aqui fazer uma readequação do orçamento comunitário, seja em relação ao orçamento comunitário atual, que é preciso fazer reprogramação, nomeadamente algumas verbas que estão ligadas aos fundos de coesão. Isso vai afetar algumas áreas, mas é a escolha que tem que ser feita. E depois também há empréstimos feitos pelo Banco Europeu de Investimento. Portanto, há uma pequena, eu diria, um pequeno investimento que é feito por dívida comum, a maioria é feita por dívida dos Estados. Cada Estado vai se endividar. Como cada Estado tem, perante os credores,
potenciais, um grau diferente em função da sua riqueza potencial, e cada Estado vai ter provavelmente taxas de juros diferenciadas naquilo que é a cobrança, a recolha desse dinheiro. E, portanto, vamos ter aqui, digamos, uma espécie de competição europeia nesta matéria. Depois resta saber se esse dinheiro, como é que esse dinheiro é investido, e em que medida é que é possível garantir que é só para as empresas europeias, ou senão, se a Europa está outra vez a comprar material americano, como tem sido feito nos últimos anos. Última questão que o António levantou, que é a questão do nuclear. Nós temos nuclear na Europa, nuclear militar na França e no Reino Unido. Não se compara nem de perto nem de longe o nuclear da França e do Reino Unido ao nuclear da Rússia. A Rússia tem um arsenal nuclear muito superior aos Estados Unidos. E, portanto, o arsenal nuclear francês e inglês, e em particular o inglês, que é um arsenal nuclear de natureza mais defensiva, não são capazes de fazer um chapéu nuclear de cobertura da Europa. Será que isto, que a atual situação vai provocar uma onda de choque que vai levar a uma nuclearização da Europa? Se calhar leva da Europa e leva de outras áreas, porque o pânico que está a ser criado neste momento pode levar países que no passado subscreveram o Tratado de Não Proliferação Nuclear a voltarem atrás e a quererem retomar tudo. O caso na Europa, nós poderemos ver um país como a Polónia, por exemplo, ou a Itália, tentados a isso. Fora, veremos países como o Brasil, ou países como a Coreia do Sul, o Japão, eventualmente, também voltados para isso. Portanto, estamos aqui num terreno que vai contrariar aquilo que era a linha de orientação no mundo, que era a desnuclearização por um lado e o desarmamentismo por outro. A senhora Ursula von der Leyen, no seu discurso, falou claramente de uma Europa do rearmamento, porque aí também se põe um problema dentro da Europa, nomeadamente em relação ao Estatuto da Alemanha. A Alemanha tem feito um esforço neste momento para mudar a sua cultura interna em relação ao armamento. Veremos se essa mudança é de tal ordem. Esperemos ainda para ouvir as palavras e o programa que vem aí do novo líder da CDU, se é ao nível de poder, por exemplo, a Alemanha aparecer como um poder nuclear. Isto mudará tudo e ficamos a dever tudo isto a um senhor chamado Donald Trump. Exatamente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje para voltarmos na terceira parte, ainda com a mesma questão, à nossa frente. Obrigado, até já.